Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de Estado. Você vem comigo? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber a respeito desse assunto é o conceito de Estado. Você sabe o que é? Bom, eu vou te trazer o conceito mais simples de Estado. Estado seria uma instituição humana, feita para garantir o bem-estar social dos indivíduos, da sociedade. Não é? Simples, não é? Mas esse é o conceito mais simples de Estado. Existem outros conceitos mais complexos que esse, mas até aqui tá bom para a gente começar esse assunto, começar a nossa conversa, tá ok? Uma outra coisa também muito importante para o Estado é o território. Então não existe Estado sem território. A exemplo disso, você tem aí a nação de Israel, ela sempre existiu, porém o Estado de Israel foi criado só em 1948 pela ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, os judeus, digamos assim, eles estavam espalhados pelo mundo inteiro, mas não eram um Estado. Então, quando se criou o Estado de Israel, a Palestina, os judeus começaram a migrar para aquele território, e aí sim você tem o Estado de Israel. Não vou dizer que isso de cara garantiu o bem-estar social do Estado de Israel, mas eles começaram a lutar por esse bem-estar e estão lutando até hoje. Bom, mas aonde isso começou, essa história de Estado? E começou lá na Antiguidade, quando você tem aí as primeiras instituições que chamaram a atenção com relação a ser um Estado. Você tem ali um exemplo disso, a cidade-estado de Atenas. Você tem outras cidades-estados contemporâneas de Atenas, mas essa aqui é a que chamou mais atenção. O que era a cidade-estado de Atenas? Como eu falei, foram instituições criadas pela sociedade que vivia nesse território, nessa área dessa cidade, para a garantia do bem-estar social deles. Obviamente que ela fazia guerra com outras cidades, faziam leis rígidas, rigorosas, para proteger o cidadão, e às vezes protegia também outros interesses, dos mais ricos, coisa e tal, mas é uma instituição que já caminhava para o Estado que nós temos hoje. Foi um embrião de Estado. Está aí, cidade-estado Atenas. Um outro conceito interessante também que nós temos é o de império. Então, o que seria um império? Na verdade, esse conceito surge na mesma época que você tem as cidades-estados. Uma cidade-estado, desse caso não é da Grécia, aquele exemplo que eu trouxe é da Grécia Antiga, a Grécia clássica, Atenas, mas esse aqui já é aqui na Itália. Você tem uma cidade surgindo, Roma, a partir de uma cidade, e ela começa a desenvolver aí técnicas, tecnologia e exércitos, entrando em guerra com outras cidades, com outros povos, e passa a dominar esses povos, e passa a crescer desse império. A partir daí você tem o império. Para você ter uma ideia, o Império Romano, ele dominou ali toda a periferia do mar Mediterrâneo, e além do mar até, você tem territórios na Ásia, dominados pelo Império, você tem também na Europa, para você ter uma ideia. Para que a gente tenha a dimensão da coisa, o território que antes era o Império Romano, hoje compreende 27 países, para você ter a dimensão da coisa. Bom, há exemplo disso também, só para que a gente possa aí enriquecer essa ideia, o Brasil, quando teve a independência, ele transformou-se em um império. Você não tem um país Brasil, de cara, você vai ter um império. O império, por que a ideia de império surgiu logo assim que nós tivemos a independência? Na verdade, havia muitos movimentos separatistas. Então o norte, o nordeste queria ser um país independente, nordeste do Brasil. Você tem o sul do Brasil também, de hoje, daquilo que nós entendemos como Brasil. Também queria independência, queria formar um país lá, e o sudeste criou essa ideia de império, de um governante que vai subjugar essas regiões. Claro que não foi a partir de guerras, teve conflitos, mas através de acordos, essas regiões concordaram em fazer parte desse império. Então, mas a ideia vem daí, porque eram regiões completamente diferentes. Eles se sentiam mais ligados, essas regiões se sentiam mais ligadas a Portugal do que ao Sudeste. Então, foi uma batalha para construir o território que nós temos aí, o país que você tem, surgiu através do conceito de império, só para você ter uma ideia. Bom, quando nós chegamos na época moderna, está acabando o feudalismo, está acabando lá
os reis aí, absolutos, né? Aliás, estão surgindo os reis absolutos, né? Acabando lá o feudalismo, a centralização do poder, né? E algumas pessoas, né? Quando a gente surge com a época moderna, começam a questionar o modelo de Estado que havia surgido, né? Como é que era o Estado antes, né? Lá, né? Na época moderna, né? No início da época moderna, né? Com a centralização do poder. O Estado, o governante, o rei, ele era absoluto e o poder vinha do céu, né? A igreja sustentava que o poder do rei era um poder divino, né? Era Deus, foi Deus que tinha dado o poder ao rei, né? Era mais ou menos essa ideia. Então vão surgir pessoas, né? Pensadores, contradizendo isso, falando, não é bem assim, né? Tem aí algumas peculiaridades, né? Para se manter o poder, né? Tem algumas questões para você manter a legitimidade do poder a serem observadas, né? Então vamos estudar aí pelo menos 3 deles. Você tem aí, né, o Nicolau Maquiavel. Ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, né? Nesse livro ele vai ali traçar algumas características, né, algumas diretrizes para o príncipe, né? Por isso que o nome do livro é Príncipe. Ele está escrevendo, dando conselho, né, a um príncipe, aquele que vai governar, né? Quase que como se fosse um manual de governo, né? E ele é bem, vamos dizer assim, maquiavélico, né? Você já ouviu essa expressão? Fulano é maquiavélico, porque é mau. Ele colocava uma maldade tremenda no governante para manutenção do poder, né? Ele cita história e exemplos e sugestões que você vai se arrepiar quando ouvir. Exemplo disso, ele fala assim, olha, assim que o rei assume o poder, ele deve fazer uma reunião, promover um jantar para todos os ministros do rei anterior. Nesse jantar, né, ele vai servi-los como se fosse um jantar de boas-vindas, chama a família e tudo mais, né? E assim que terminar o jantar, você chama os seus soldados e mata todo mundo. Executa todos eles. Olha só que coisa terrível. Mas ele dizia isso porque ele entendia assim, olha, no meio dessas pessoas, possivelmente há traidores, ligados ainda à antiga dinastia. Então você tem que eliminar os traidores. Elimina todo mundo. Na dúvida, mata todo mundo. Olha só. E na política externa ele fala assim, olha, quando você tiver 2 reinos, né, brigando perto de você, 2 reis ou 2 estados brigando, né, sempre tome o partido do mais fraco. Nunca fique na neutralidade e também não apoie o mais forte, é sempre o mais fraco, né? Isso vai trazer dignidade a você, né? E se esse mais fraco ganhando a guerra, ele é seu aliado para sempre, tá ok? Às vezes, se você ficar do lado mais forte, o mais forte pode ganhar a guerra contra o mais fraco e depois querer destruir você também. Então ele advogava sempre para o rei tomar o partido do mais fraco. Você vê, às vezes, políticas externas aí, de estados modernos, seguindo essa cartilha. Ok? Então esse é o Maquiavel, o príncipe, né? Ele era maquiavélico, saiba disso. Bom, vamos para outro autor, né? Aqui o Thomas Hobbes e os outros 2 que nós vamos apresentar, eles são conhecidos como contratualistas. Por quê? Lembra daquela história que eu falei que até então se entendia que o rei absoluto, né, o governante, o poder dele vinha de Deus? Essa leva de autores aqui, né, eles vão ter uma outra ideia. Eles vão falar, olha, o poder não vem do divino e da igreja, né, eles combatiam a igreja, né? O poder é um contrato entre o povo e o governante. O poder tem que ser um contrato entre o povo e o governante, né? É o governante que dá o poder ao povo. Ou melhor, me expressei mal. É o povo que dá o poder ao governante. Já viu aquela história de o poder emana do povo? Então, esses caras criaram isso, né? E o Thomas Hobbes, ele vai falar o seguinte, bom, o homem é mau por natureza, o homem em sociedade ele não é muito bonzinho, né? Ele fere regras, ele fere princípios, ele extrapola o direito do seu próximo, né? Ele maquina o mal contra o seu vizinho. Ele pensa assim. Então, para botar ordem na casa, o governante ele tem que ter mão firme, ele tem que impor pelo medo. Para que o súdito, com medo do governante, não faça o mal. Com medo da punição que vem do governante, não faça o mal. É assim que ele pensava, né?
E aí ele cria essa ideia do Leviatã. Você está vendo aí, o que é o Leviatã? O Leviatã para ele era um monstro, o Estado era um monstro, né? Para botar medo nas pessoas, para reger com mão de ferro. E a partir daí você tem a paz social, você tem a garantia do bem-estar social. Só assim, né? Ele diz, como eu falei, que isso seria um contrato. Né? O povo entrega na mão do governante esse poder. Mas só que na visão dele, a partir do momento que você entrega esse poder ao governante, você não pode mais pegar de volta. O governante está mal demais. A gente queria um cara mal, mas ele está mal demais, vamos pegar de volta. Não, não pode. Olha só, ele pensa assim, não pode reaver o poder, você não pode revogar o poder dado ao governante, né? A ideia dele era essa. Bom, um outro, que a gente vai estudar também, eu esqueci de colocar o nome dele aí, é o John Locke. Então, esse cara aí, magrinho, feio, ele fala do justnaturalismo. Ele entende o seguinte, que todo homem tem um direito natural, já nasceu com direito de liberdade, direito de propriedade, direito a satisfazer as suas necessidades. E o Estado, né, esse homem, né, esse ser social, ele tem que contratar alguém para satisfazer esses direitos, garantia desses direitos naturais. Aqui, na visão dele, o poder desse contratado, desse poder que foi contratado, desse rei que foi contratado, poderia ser revogado a partir do momento que as leis desse rei não atendessem essas necessidades do ser humano, do ser social, do cidadão. Então ele pensava assim, bom, eu tenho que ter garantia de propriedade, de liberdade, né, e outras garantias básicas. Se o rei começar a inventar muita coisa que foge a esses parâmetros, ele deve sair do poder. A ideia dele era essa, né? Essa aí é a ideia do justnaturalismo, né? Naturalmente justificável. São os direitos naturalmente justificáveis. Então eles que legitimariam o poder do rei. Se o rei começasse a fazer coisas fora desse parâmetro, o poder do rei seria ilegítimo. Então o que justifica, na visão dele, era o rei garantir os direitos do cidadão. Então seria ilegítimo se o rei fizesse qualquer outra coisa diferente disso, né? Tá ok? Podemos prosseguir? Veremos mais um, que é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau também fala do contrato social. Ele fala que todo o poder emana do povo, tá? O povo tem que entregar o poder na mão de um rei, de um governante, né? Então é um contrato também. Só que, na visão dele, esse contrato pode ser revogado. Ele fala, olha, se o governante não cumprir os parâmetros que foram estabelecidos no contrato, olha a diferença, né, do John Locke. Para ele, para o Rousseau, esses parâmetros, o que você vai fazer para mim? Eu estou contratando um governante para mim, para a sociedade. Eu, como cidadão, os outros cidadãos vão falar, olha, você tem que fazer isso e isso para a gente. Está no contrato. Se você não cumprir isso, você vai sair do governo. Você vai sair do poder, né? Você pode sofrer, não havia esse nome naquela época, ele não falou disso, né? Mas parafraseando para a nossa sociedade, você vai sofrer um plebiscito. Melhor, não, plebiscito, olha só, um impeachment, né? Como você vê aí na nossa sociedade, já aconteceu no Brasil, não é? É mais ou menos isso a ideia dele. Plebiscito é outra coisa, eu me confundi aqui. Bom, então essa é a ideia do Rousseau, né? O contrato social. Lembre-se, já finalizando, os três últimos são contratualistas, não é? Thomas Hobbes, né? O contrato não pode ser revogado. Você tem o John Locke. O John Locke entende que o contrato poderia ser revogado caso o governante não garantisse os direitos básicos, né? Não está no contrato. Esses direitos básicos, né? Ele teria que fazer uma lei positiva, uma lei que agradasse o cidadão dentro das necessidades dele. Então é quase que natural, né? Você não pode fugir muito ali do básico, né? Já Rousseau não. Rousseau fala assim, olha, essas leis têm que ser colocadas no papel, né? Você tem que descrever ali quais são as funções do governante, né, dentro desse contrato. Ele não cumprindo o contrato, ele está fora. E aí ele vai sofrer um impeachment. Ele não fala impeachment, né? Ele não fala esse nome é moderno, mas eu estou aqui trazendo o conceito aí atual para você entender a ideia do Rousseau, tá ok? Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Lembre-se, tem muito mais a falar de Estado. Eu só trouxe aí uma introdução, né, esse assunto. Fique com Deus. Um abraço. Então,
Se você gostou dessa aula, assina o canal. Nós temos lá excelentes materiais sobre sociologia, geografia e história, principalmente história, que é a minha área. Eu estou aqui preparando a próxima aula para você. Então você assina o canal, dê o joinha para me ajudar e clica no sininho para que, quando essa aula aqui for postada, você seja notificado. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.